Olá pessoal, de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos ver especificamente o pronome relativo, que é o pronome mais cobrado entre os pronomes, é o pronome mais cobrado pelas bancas de uma forma geral e também pela IBAD, que é a banca aí do concurso da PM do Rio de Janeiro. Então hoje vamos conhecer um pouquinho o pronome relativo, para que ele serve, quais são, porque é muito importante. Vamos lá começar? Vamos lá então. Pronomes relativos. O que são pronomes relativos? O nome já diz, é um pronome que ele se relaciona, ele tem relação a um termo que vem antes dele, um substantivo que vem antes dele, que antecede ele. Para que eu uso esse pronome relativo? Justamente para não ter que repetir novamente o mesmo substantivo. Professora, quando que isso vai acontecer? Vai acontecer no período composto, por subordinação, quando você tiver uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva. O pronome relativo vem na subordinada adjetiva, retomando um substantivo da oração principal, que vem logo, né, antes dele. Vamos ver aqui, eu tenho pronomes relativos variáveis e invariáveis. Variáveis, o nome já diz, né? Variável, aquele que varia. Ele varia aqui pelo artigo, ao qual, tá? Que vai variar aqui no artigo, o qual, a qual. E ele pode variar em número também, ó. Então, gênero e número, ó. Os quais, as quais, cujo. Também varia em número e gênero, ó. Cujo, cujos, cuja, cujas. Quanto também varia, olha. Quanto, quantos. Quantas, eu tenho quantas também variando aí o feminino. Invariáveis, gente, que, quem e onde. Ou seja, sempre vão aparecer dessa forma aqui, tá? Não tem feminino, não tem masculino, não tem plural, sempre dessa forma esses três aqui. Vamos ver então, vamos começar aí. Olha um exemplo aqui. A mulher parece interessada. A mulher comprou o livro. Olha, eu tenho duas orações repetindo o substantivo a mulher. Numa redação já perderia ponto aqui, né? Por falta de uso de elementos coesivos, que é para isso que serve um pronome relativo. Ele faz o papel de um elemento coesivo na coesão referencial. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho essas duas orações. A mulher parece interessada, a mulher comprou o livro. Ah, professora, como é que eu faço então para não repetir o substantivo? Usa o pronome relativo. Olha aqui. A mulher que parece interessada comprou o livro. Olha, viram? O que nós fizemos? Colocamos aqui o pronome relativo retomando o substantivo a mulher. Reparem que a oração adjetiva, deixa eu só pegar a caneta aqui, a oração adjetiva, ela aparece aqui, ó, intercalada, né? Ela vem no meio da oração principal. A oração principal é essa aqui, ó. A mulher comprou o livro. E a adjetiva está aqui, ó. A subordinada adjetiva restritiva está aqui, que aparece interessada. Lembrando, restritiva sem vírgulas, explicativa com vírgulas, correto? Então, matamos aí aqui o porquê do uso do que. Vamos ver, então, outros exemplos aqui? Podem ser ou não relativos. Que, quem, onde, quando. Eles serão relativos quando eu puder substituir por o qual. Então, gente, na dúvida, eu não sei se esse que é pronome relativo ou não. Eu não sei se esse onde é um pronome relativo ou não. Eles podem aparecer como interrogativos, eles podem aparecer o quê? Que pode ser tanta coisa, né? Pronome interrogativo, pronome relativo, conjunção. O quem pode aparecer aí como pronome interrogativo, como pronome relativo. O onde pode aparecer aí como pronome, pode aparecer como advérbio. Então, vamos ver o quanto, né? Pode aparecer como pronome interrogativo, pode aparecer como pronome relativo. Então, vamos ver quando que eu tenho certeza que ele é um pronome relativo. Quando eu posso substituir por o qual. Olhem os exemplos. A rua onde moro é muito escura à noite. Gente, minha dica, vamos lá, vamos começar com as colinhas. Ó, o pronome vem depois do substantivo. O pronome veio depois do substantivo, ele é relativo, ele está estabelecendo uma relação com esse substantivo. Mas tá bom, não lembro disso, professora. Ah, mas eu lembro que a minha professora falou para eu trocar por qual. Então vamos lá. A rua onde mora é muito escura à noite.
A rua na qual moro, na qual, né? Porque quem mora, mora em algum lugar. Então, em mais A vira na, correto? A rua na qual moro é muito escura à noite. Ah, eu posso trocar por qual? É pronome relativo. O livro que comprei é bom. E olha aqui, o que depois do substantivo? Ah, já sei, é pronome relativo. Ah, mas não tenho certeza, não lembro, não lembra? Troca por qual? O livro, o qual comprei, é bom. Eu não troquei aqui por o qual? Não tem sentido? Não é a mesma coisa? Então, se eu troquei por outro relativo e tem sentido, o que é pronome relativo? A pessoa de quem lhe falei é aquela. A pessoa da qual lhe falei é aquela. Ó, posso trocar o quem por qual. Então, gente, a dica é troca por qual. Se tiver sentido, você tem certeza que é um pronome relativo. Mas, se você já gravou e facilita para você também, observe que ele vem logo após o pronome, o substantivo, perdão, fazendo esse papel na oração adjetiva. Ó. A pessoa é aquela. Eu, né, lhe falei da pessoa. Entenderam? Então, na verdade, ele substitui o substantivo. Então, se você conseguir enxergar isso, maravilha. Ficou na dúvida, troca por qual, e aí você vai matar a questão. Vamos lá, próximo slide. Vamos lá, ó. Pronomes relativos, o cujo, né? Esse pronome cujo, ele gera uma confusão na cabeça do aluno, porque ele não é habitual na fala, não usamos no nosso cotidiano cujo, então se torna mais difícil realmente para entender o pronome, mas ele é bem tranquilo. Vamos lá. Cujo, na verdade, é um pronome que é o único pronome relativo que ele estabelece uma relação de posse entre dois substantivos, um que vem antes e um que vem depois. Eu digo que ele é uma ponte, ó. Ele é uma ponte entre dois substantivos, um anterior e um posterior. E essa ponte aqui vai estabelecer essa relação de posse. Olha o exemplo. Comprei um livro de cujo autor não me recordo. Eu não me recordo de quem? Do autor? Do livro. Ah, o autor do livro. Então, deixa eu apagar isso aqui. O autor do livro. Então, observaram a relação de posse que foi feita aqui entre os dois termos, né? Autor do livro. Então, tem uma relação de posse, sim. Outra dica importantíssima: cujo é um pronome relativo que não admite artigo, tá, gente? É uma pegadinha assim muito velha de concurso. Não existe cujo o, cuja a, cujos os, cujas as, não existe. Esse pronome não admite artigo, nem antes nem depois. Se vocês virem um a diante de um pronome cujo, a cujo, esse a é preposição, tá, gente? Não admite artigo, gravem isso. Então, professora, eu não sei usar o cujo e estou na dúvida, você pode substituir por qual? E matou a charada. Eu comprei um livro do qual o autor não me recordo. Eu não me recordo do autor do livro, certinho? Chegou o menino cujas primas estudam aqui. Olha lá, quem estudam aqui? As primas do menino, certo? Então, cujas estabeleceu uma ponte entre esses dois substantivos e dá essa ideia de posse, sim. E olha, gente, o pronome concorda com o substantivo que vem depois, tá vendo? Ó, cujas primas, feminino plural. Olha aqui em cima, cujo autor, masculino singular, certo? Então, a concordância é com o pronome que vem depois. E você pode trocar por qual também. Chegou o menino, as quais primas estudam aqui. Gente, aqui não cabe das quais, né? Aqui em cima, assim, ó, quem se recorda de alguém. Então, do autor, né? De alguém, do autor. Ah, tá. Quem é que das primas faz papel de sujeito, né? As primas do menino estudam aqui. Estamos falando delas. Então, vamos usar as quais, tá? Porque é sujeito. Sujeito não começa com preposição. Você só vai usar preposição, como nós usamos aqui, ó. Está vendo? Você só vai usar essa preposição quando o verbo da oração adjetiva pedir preposição. Quem não se recorda, não se recorda de alguém. Então, essa preposição tem que vir aqui, ó, diante do pronome relativo. Isso com qualquer pronome relativo, correto? Vamos então para o quanto aqui. Quanto, quanta, quantos, quantos, vamos ver como é que é isso. Gente, esse pronome ele é usado
geralmente com os indefinidos. Tudo, todo, tanto. Olha o exemplo. Você é tudo quanto queria. Então, ó, quanto retomou o pronome indefinido tudo, certo? Ele é um pronome que retoma um pronome indefinido, na maioria das situações, certinho? Mas ele não é problema. Nosso problema vem no próximo slide. Vamos lá. Pronome onde. Pronome onde só vai ser utilizado para indicar lugar. Olha aqui, ó, a casa onde mora é muito espaçosa. Você mora onde? Na casa. A casa não é um lugar? Então, você usou o pronome correto, ó, tá? Casa foi retomada pelo pronome onde. Beleza. Muito bem. Qual o grande erro? Vamos lá. Você usar o pronome onde para outros substantivos que não têm essa ideia de lugar. Normalmente, as pessoas utilizam com o tempo, né? Usam onde para retomar uma ideia de tempo. Está errado. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Passei por uma fase onde não falava com ninguém. Olha, uma fase é um lugar? Não, é um período de tempo, não é isso? Então, eu não poderia ter usado onde. Qual é a forma correta? Qual é o certo? Está aqui o certo, ó. Passei por uma fase na qual não falava com ninguém. Passei por uma fase em que não falava com ninguém. Agora, onde não dá, gente, porque uma fase não é um lugar. Onde é um pronome apenas para lugares, correto? O inverso você pode fazer. Eu posso dizer: a casa onde moro é muito espaçosa, a casa na qual moro é muito espaçosa, a casa em que moro é muito espaçosa. Então, o onde, indicando lugar, você vai poder trocar por em que, por na qual. Agora, o inverso não dá para ser feito. Quando você estiver falando de outra situação que não seja um lugar, você não pode usar onde. Você vai usar na qual ou em que. Correto? Vamos lá, vamos chegar aqui no nosso problema que não é problema, tão problema assim. Vamos desmitificar essa história de que é um pronome relativo problemático. É fácil de saber quando ele é pronome, quando ele é conjunção, e eu vou clarear aqui a vida de vocês. Olha só, presta atenção. Quero agora aquilo que ele me prometeu. Quero agora aquilo que ele me prometeu. Ele me prometeu aquilo. Então, olha, o que retoma o demonstrativo aquilo. Observaram? Ele volta aqui à ideia do pronome que vem antes dele. Então, ele vai fazer esse papel, retomar o nome de uma pessoa, de uma coisa, de um demonstrativo, de um indefinido, pode ser um indefinido, tá bom? Ficou na dúvida, professora, eu não sei se esse aqui é pronome relativo, se ele é conjunção, eu sempre me confundo. Troca por qual? Se você trocar por qual, tiver leitura, tiver sentido, ele é pronome relativo, não tem possibilidade de ser outra coisa. Olha só, quero agora aquilo o qual ele me prometeu. O qual ele me prometeu. Ah, eu posso trocar por qual? Ah, eu tenho certeza agora, ele é pronome relativo. Olha embaixo. Os estudantes que tiveram boas notas ganharam desconto. Ó, os estudantes tiveram boas notas. Os estudantes ganharam desconto. Vou escrever assim? Não, minha redação assim, eu perco ponto. Ah, perco muitos pontos. O que eu tenho que fazer? Juntar as duas num período composto, com uma oração principal e uma adjetiva. Ó, vou cortar aqui para vocês. A adjetiva está aqui, ó. A adjetiva está aqui, tá? A oração principal seria essa aqui, ó. Os estudantes ganharam desconto. Os estudantes tiveram boas notas, é a minha adjetiva, que foi retomado o termo estudante através do pronome relativo que. Entendido? Ó, os estudantes que tiveram boas notas ganharam desconto. Fiquei na dúvida, troca por qual? Os estudantes, os quais tiveram boas notas, não esqueçam de fazer a concordância, os estudantes, os quais tiveram boas notas, ganharam desconto. Observaram? Troquei o que por quais e tudo certinho. Então, é isso, não tem muito mistério, não. É saber fazer essa concordância com o substantivo anterior, trocar. Que depois de substantivo, gente, que depois de pronome, pode contar, a maioria das situações, ele vai ser sim um pronome relativo. Mas se houver dúvida, troca por qual e você vai tirar aí a prova dos 9. Vamos para o próximo.
Vamos lá. Quem, gente? Quem é um pronome que eu uso para pessoas, quando você vai se referir a pessoas ou coisas personificadas. O que quer dizer isso? A famosa prosopopeia, quando você dá vida a animais, quando você dá vida a objetos, certo? A elementos da natureza. Então, aí as plantas, aí você tem coisas personificadas. Então, você pode usar o quem também. Mas quem é um pronome feito para pessoas. Então, olha o exemplo. A aluna de quem falamos passou no concurso. Muito bem, ó. Quem retoma, deixa eu pegar a canetinha aqui. Quem retoma a aluna. Vamos desmembrar isso, ó. A aluna passou no concurso. É a minha oração principal. A oração adjetiva está aqui, ó. A aluna passou no concurso. Nós falamos da aluna. Então, ó, eu vou escrever isso na minha redação de novo? Não, porque eu vou perder ponto, professora. O que eu vou fazer? Eu vou me referir a esse substantivo através do pronome relativo. Olha ele aqui, quem? Retomando a aluna. Agora, o que você tem que ter atenção com a necessidade da preposição? Olha esse D aqui, né? Nós falamos, na oração adjetiva, você tem que observar o verbo se pede preposição. Quem fala, fala de alguém. Falamos da aluna. Então, você tem que usar esse de diante do pronome relativo. A aluna de quem falamos passou no concurso. Olha outro exemplo. Ficou bem classificado o candidato a quem me referi. Ficou bem classificado o candidato. É a minha oração principal. Eu me referi ao candidato. Quem se refere a alguém. Olha a preposição aqui, ó. A quem? Se esse verbo pede preposição, ela tem que vir aqui antes desse pronome relativo, né? Então, o quem retoma candidato, não é isso? Ficou bem classificado o candidato a quem me referi. Eu me referi ao candidato. Então, quem retoma o candidato e tem a preposição, porque esse verbo aqui pede essa preposição, tá bom? Vamos para o qual. Qual também é bem tranquilo, você usa também nas mesmas situações do que, correto? Pessoas, coisas, o que é universal. E o qual também tem aí um uso muito parecido. Recebemos o rapaz e a namorada, da qual não gostei. Coloquei esse exemplo para quê? Para vocês observarem que, às vezes, é preferencial você usar um qual do que um que, quando você quer dar clareza ao seu discurso. Vamos entender. Recebemos o rapaz e a namorada, da qual não gostei. Eu não gostei de quem? Ah, eu coloquei da qual, então você sabe que eu estou me referindo à namorada. Se eu colocasse um que, ficaria assim, ó. Recebemos o rapaz e a namorada, de que não gostei. Feio, né? Vamos colocar o quem, que é para pessoas, de quem não gostei. Ótimo, beleza. Você não gostou de quem? Da namorada ou do rapaz? Vai ficar uma dúvida? Vai ficar uma ambiguidade. Então, para a gente terminar com ambiguidade e dar mais clareza ao nosso discurso, você usa o qual, porque o qual ele tem a concordância do gênero por causa do artigo. Então, em determinadas situações, ele ajuda bastante a clarear o texto, tá? Recebemos o rapaz e a namorada da qual não gostei. Ah, ela não gostou da namorada. Ficou claro isso aqui. Agora, olha aqui embaixo. Falou sobre a aula e o vídeo com o qual trabalhei. Ah, eu trabalhei com o vídeo. Olha a preposição aqui. Tenham sempre essa atenção, tá? Por que ela está aqui? Quem trabalha, trabalha com alguma coisa. Eu trabalhei com o vídeo. Então, ele tem que vir aqui, ó. Com o qual retomou vídeo, certo? Agora, se eu colocasse assim, ó. Falou sobre a aula e o vídeo com que trabalhei. Ah, tá, certo. Por uma questão assim de leitura, de interpretação, você saberia que era com, pela lógica, né? Falou sobre a aula e o vídeo com que trabalhei. Mas não tem aquela, gramaticalmente falando, não tem aquela afirmação da escrita. Com que? Com que? Ah, trabalhei com a aula, trabalhei com o vídeo, pela lógica. Você trabalha com alguma coisa na aula. Então, pela lógica, mataríamos que é o vídeo, certo? Mas assim, o qual ele me deu total certeza, concordando ali com o masculino. Ah, professor, e se fosse
dois no feminino. Vamos voltar. Vamos naquele exemplo ali anterior. Recebemos o rapaz e a namorada, da qual não gostei. Se eu colocasse assim, ó, recebemos o rapaz e o amigo, do qual não gostei. Gente, realmente aí não teria como tirar a ambiguidade, porque eu teria dois substantivos no masculino e aí não tem como, correto? Do qual não gostei. Você pode até, pela lógica da coisa, concordou com o mais próximo, correto, isso. Mas se você quer dar mais clareza ao texto, o elemento foi o primeiro, eu não gostei, foi do rapaz, não foi do amigo. Então você coloca lá, ó, recebemos o amigo, do qual não gostei, e perdão, recebemos o rapaz, do qual não gostei, e esse é o amigo. Acabou, tá? Então leva o pronome relativo para perto daquele substantivo que você quer se referir, certo? Para dar um pouquinho mais de clareza aí ao seu texto. Isso é importante na redação, que é o próximo passo do concurso aí da PM.